grupo Super 7 está aqui na TVI para levantar como é feita uma edição na televisão. Estou ao lado do Teixeira, que é chefe de redação, e vai contar para nós. Teixeira, o que é uma edição na televisão? Bem, a edição ela é o fecho final da reportagem. Depois do repórter ter ido até a rua fazer as entrevistas, colher todas as imagens, chegando aqui, um produtor, um editor, vai pegar o texto que ele escreveu, que ele narrou, e vai esqueletar a matéria, vai editar a matéria, colocando a entrevista de acordo com o que o repórter definiu, separando direitinho a parte sonora da matéria, como poderíamos chamar. Depois, tem uma segunda parte dessa edição, que seria a colagem, que a gente fala, né? A gente vai colar as imagens, sendo que a imagem sempre que possível tem que colar com o texto. Se o repórter falar, por exemplo, esse carro aqui envolvido no acidente, tem que ter a imagem do carro envolvido no acidente, senão a matéria não fica correta. Quem cuida da edição de imagens tem que assistir a fita bruta, ela por inteiro? Sim, o nosso critério é o seguinte: na medida que o cinegrafista vai fazendo as imagens, ele vai indicando num relatório as imagens que ele fez. Por exemplo, no exemplo citado por mim, um acidente. Então ele vai chegar lá e ele vai indicar imagem do policial rodoviário, imagem do carro batido, imagem da vítima sendo socorrida. Quando o repórter estrutura a matéria, que ele fala lá, os feridos foram socorridos pela unidade de resgate até a Santa Casa. O editor de imagem, com aquele relatório de imagens, ele vai ver o ponto da fita em que está aquela imagem do socorro. Então ele já vai lá rapidinho, localiza aquela imagem e cola sobre o áudio escolhido. Quanto tempo leva para se editar uma matéria? Varia, mas em média, coisa de 40 minutos, 45 minutos. Depende muito da produção da matéria. Uma matéria um pouco mais trabalhada pode consumir um tempo maior se tiver GC, que é gerador de caracteres, né, tiver números, aí demora um pouquinho mais. Na média, 40 minutos. 40 minutos para editar isso, para levar uma matéria de quanto tempo ao ar? 1 minuto e 30, 1 minuto e 45 no máximo. No geral, somando o tempo de edição, quanto tempo leva uma matéria para ser feita? Bem, a matéria, na realidade, ela começa a ser feita na véspera. Hoje, por exemplo, nós estamos fazendo o levantamento das reportagens que vão ao ar só na segunda-feira. Então, hoje, o produtor levou pelo menos umas 2 horas para levantar as informações. O repórter vai levar mais ou menos também umas 2 horas para produzir tudo, para fazer as entrevistas, para fazer as imagens. Mais cerca de 40 minutos aqui, quer dizer, vai dar quase 5 horas para uma reportagem de 1 minuto e 30 ser produzida, desde a redação até a sua veiculação no jornal. A Márcia também faz parte do grupo Super 7 e vai questionar o Teixeira. Boa tarde. A gente gostaria de saber como, né, chega a notícia, a imagem na mão do editor. Bem, na realidade, a notícia ela começa a chegar de diferentes maneiras. A gente tem quem faz o que a gente chama de ronda, que é a verificação por telefone do que está acontecendo, liga na polícia, liga no hospital, liga na Secretaria de Saúde e de Educação para saber o que está acontecendo de novidade. Tá? A partir do momento que é decidido fazer a matéria, que é decidido fazer aquela reportagem, sai uma equipe formada pelo repórter, pelo cinegrafista, por um motorista, sai a campo para estar fazendo as entrevistas e colhendo essas imagens. Tá? Isso acaba demandando um pouco de tempo. Muitas matérias que a gente tem a sugestão, por exemplo, na quinta-feira, às vezes a gente só pode fazer na segunda. Então demora um pouquinho. Mas na média a gente consegue fazer de um dia para o outro, a gente já consegue estar elaborando a reportagem e produzindo ela e veiculando a matéria. E o que vem a ser uma edição de TV? Bom, a edição, ela é o fecho, né? Ela é a conclusão de todo o trabalho iniciado numa determinada reportagem, tá? O editor, tanto o editor de texto quanto o editor de imagem, eles têm que estar os dois preocupados com tudo. O editor de texto, quando ele pega a reportagem produzida pelo repórter, ele tem que estar prestando atenção se as informações passadas na matéria estão corretas, se o nome das pessoas entrevistadas estão corretos, se as imagens estão colando com aquilo que o repórter falou. Tá? Então, a responsabilidade dos dois editores é muito grande para evitar que saia uma reportagem eventualmente errada. Editora. Margarete, qual que é o papel da editora na matéria? O papel da edição é de extrema responsabilidade. Porque se o repórter... Geralmente o repórter traz um bom trabalho para dentro de casa, né? Para a nossa casa. Mas, algumas vezes por distração ou por uma informação errada, ele pode trazer um trabalho comprometido. E é a função do editor tirar todos os erros,
tanto tipo um errinho de português que pode ter acontecido, o repórter não percebeu, ou um erro de informação, ou uma coisa que já aconteceu e o repórter não sabia, ou alguma coisa assim. Então o editor tem que ficar muito atento para tirar todos esses erros. O repórter acompanha esse trabalho de edição com a editora ou com o editor? Não, normalmente não. O repórter está sempre na rua e a editora é que faz aqui o trabalho na casa. O que o repórter passa para a edição? O repórter ele passa um relatório indicando a ordem da matéria. Só que essa ordem da matéria, geralmente o editor segue, mas nem sempre. O editor, se ele sentir necessidade de mudar alguma coisa, de ordem, colocar tudo ao contrário, ele tem toda a liberdade de fazer isso. Você entendeu? O texto, por exemplo, da matéria, quem faz? O texto é o repórter. O papel da edição é colar os offs, e isso o pessoal vai aprender depois, né? É colar os offs, colar as entrevistas, tudo numa ordem inteligível, né? Que sai uma boa matéria. Aí depois dessa gravado o off e a imagem, vai passar a posição do texto, para separar. Entendeu? Que é o trabalho que está fazendo aqui. Chega para você aqui a fita já com áudio, né? Áudio e vídeo. Entendeu? Aqui. Esse aqui é o bruto, ó. Áudio e vídeo. A sonora aqui deve ter uns 5 minutos. Você que foi fazer, né? A sonora desse cara, não? Não, né? Pode. Sonora está na fita separada. Batman. Onde que... Tá vendo? O repórter identifica para a posição do texto. Marcos Ar Batman. Esse cara não vai utilizar, porque se for utilizar na outra matéria. O que está procurando é o Alcir Tapia. Agora é importante lembrar o seguinte: sonora não pode ser longa, a menos que seja uma pessoa importante ou um assunto muito financiamento para importante. micro e Fora pequenas isso, ela não deve passar de Brasil Empreendedor, lançado pelo presidente Fernando Henrique já na sua segunda versão, tem promovido o acesso